Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Liberdade. Liberdade é uma coisa tão importante, né? Liberdade foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você tem liberdade? Você é livre? Pergunta, né? Importante. Ai. Conta essa história que um homem estava na Rússia, um rabino famoso da Rússia, naquela época de confusão, né? E ele estava andando, ele era muito idoso, muito rico, era um dos homens mais ricos assim da Rússia, e ele estava andando na rua. Ele conta essa história. Aí um guarda, um soldadinho, um garoto novo, tremendamente, apontou o fuzil para ele e falou assim: quem é você? Para onde você está indo? Ele falou assim: eu posso te dar toda a minha fortuna se você responder essas perguntas para mim. Quem eu sou? Para onde eu estou indo? Interessante, né? O cara era filósofo, né? Porque no meio da rua, neve caindo, soldado com a espingarda na cabeça dele, ele falando, que filosofando dessa, né? São duas perguntas importantes. Quem é você? Para onde você está indo? Essas perguntas você só consegue responder se você responder uma outra pergunta. De quem você é filho? De quem você é filho? Se você consegue responder essa pergunta de quem você é filho, quem é você, fica mais fácil. Mas para isso você tem que responder de quem você é filho. Então, eu já preguei aqui semanas passadas a respeito de paternidade, né? E falei sobre o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, né? Onde eu falei sobre realidade e verdade. Realidade e verdade. Realidade e verdade. A realidade é, ele era filho, nasceu na casa do pai. Mas quando ele fica maduro, fica adulto, ele fala assim: eu quero ir embora, me dá o meu dinheiro, me dá a minha parte na herança, eu vou embora. O filho só podia receber a parte da herança se o pai morresse. Então o pai tinha morrido para ele. Ele era filho? Realidade. Mas na verdade, não. Né? Às vezes você pensa que você é livre porque você tem um cartão de crédito, você faz todas as compras que você quer, você paga tudo que você quer, você acorda de manhã, faz o que você quer, mas muitas vezes você não é livre porque você faz aquilo que você não gostaria de fazer, mas você faz porque a sua história determina aquilo. Eu já conheci pessoas muito bem-sucedidas viciadas em cocaína. Bem-sucedidas, ótimas, livres, podiam estar aqui hoje, amanhã em Dubai, amanhã não sei aonde, dinheiro em todo que é lugar do mundo, mas não eram livres. Por quê? Porque a vida deles não era limitada, a vida deles era limitada por circunstâncias e situações. Se eu perguntasse para ele: você é filho? Então, essa resposta é a resposta mais importante da face da terra. Você é filho? De quem? Quando Josué saiu né? Moisés já não estava mais com Josué. Josué estava entrando na terra de Canaã. Deus chama eles e fala assim: eu quero que circuncide todos os homens. Circuncisão de todos os homens. Todos os homens. Aí foi, né, passou lá, fizeram pederneiras de facas de pedra e circuncidaram os homens. Ficaram lá 2 semanas sentados lá, esperando cicatrizar. Só então, eles entraram na Terra Prometida. E é interessante que tem uma coisa que eu acho fantástica, porque quando eu fui pregar sobre Eliseu, e Elias fala para Eliseu assim: eu vou para Gilgal. Aí eu falei assim: gente, o que significa Gilgal? O que significa Gilgal? O que significa Gilgal? Eu ficava assim: não, eu sei o que significa Jordão, eu sei o que significa Betel, eu sei o que significa Jericó, mas o que significa Gilgal? Gilgal significa o momento que Deus quis fazer uma aliança com o povo. Aliança com o povo. Eu tenho uma aliança com vocês. Aquele povo, a primeira geração que era circuncidada ficou no deserto. Agora a segunda geração que
vai tomar posse da terra prometida, precisa ter uma aliança. Aliança, mas aliança você só tem quando você sabe quem você é. Deus tem uma aliança com você, você tem uma aliança com Deus. Então precisou haver o quê? Precisou que eles fossem circuncidados. E foi uma coisa geracional, uma coisa de todo o povo, não foi só de 1 ou 2 ou 3, não. Só 2 momentos, quando Abraão circuncida todos os homens da equipe dele, da tribo dele, e quando Josué entra na terra prometida. E aí, querido, tem um negócio que rebenta com a minha cabeça. Tem uma frasezinha que fala assim: em Gilgal cessou o maná, e o povo de Israel comeu dos frutos da terra. Quem falou amém? Muito obrigado. Deus falou amém. Deus abençoe. Você entendeu? Porque é um negócio assim. Bum! Minha cabeça arrebenta. Por quê? Eles passaram a vida inteira comendo maná. Né? Aquela comidinha assim, aquele cogumelozinho que chegava lá, tinha que fazer no mesmo dia, se passasse para outro, azedava, apodrecia. Então, eles comiam um negócio assim, ó. Sem gosto, sem nada, vai isso mesmo, que é a comida que nós temos. Né? O pessoal já estava enjoado de maná, misericórdia, maná. Mas aí eles falam assim, cessou o maná. Cessou o maná quer dizer o seguinte: agora você é filho, você tem uma aliança comigo, eu tenho com você. Não vai faltar nada para você. Não vai faltar nada para você, porque eu tenho uma aliança com você e você tem uma aliança comigo. Olha só o que eu estou falando, hein? Eu tenho uma aliança com você e você tem uma aliança comigo. Eu tenho uma aliança com você e você tem comigo. É uma via de 2 mãos. Não é só Deus ter uma aliança com você. Você tem uma aliança com Deus? Então, cessou o maná. Cara, cessou o maná. E agora? Cessou o maná. Peraí, mas agora eles vão comer dos frutos da terra. E agora eles vão avançar e vão dominar a terra, e vão conquistar a terra. Mesmo sabendo que os inimigos são maiores do que eles. Eles eram um bando de agricultores que, na primeira geração, sabiam usar ferramentas. Agora não sabem usar nada. Agora, né, está com estilingue. Mas Deus falou assim, essa geração aí que não está treinada vai tomar conta, vai tomar posse da terra prometida. Você pode dizer amém? Gilgal cessou o maná. Eu acho interessante, você fala assim, mas quando Davi foi lutar com Golias, o que Davi falou? Quem é este incircunciso filisteu para se levantar contra o exército do Deus vivo? Então ele sabia da força, do poder, do compromisso, da circuncisão. Esse cara é incircunciso, gente. Olha, galera. Esse cara é incircunciso. Deus não tem aliança com ele. Deus tem aliança com a gente. Deus não tem aliança com ele. É comigo que ele tem aliança. Então dá licença. Vamos embora. Uma das características de filho, guarda isso, uma das características de filho de Deus é aquele que parte para cima. Aquele que vai fazer. Não é a teoria, é a prática. Davi não ficou, gente, eu acho que esses caras aí não são muita coisa não, porque eles são incircuncisos, entendeu? Eu acho. Não, ele falou assim, não, vem cá, eu vou lá. E a coisa mais incrível que eu acho, que eu até chamei aqui, o pastor que pregou lá na celebração, ele disse o seguinte, a grande façanha de Davi não foi derrubar Golias. A grande façanha de Davi foi não aceitar a armadura de Saul. Saul, quando falou assim, esse garoto vai enfrentar o Golias, toma a minha armadura. Quer dizer, toma uma estrutura humana, você vai depender agora. Ele vai te dar uma cacetada, quem vai te proteger essa armadura? Davi falou assim, não quero. O maior feito de Davi foi dizer assim, eu não quero, porque Deus tem uma aliança comigo, e eu dependo de Deus, e eu vou derrubar esse incircunciso filisteu sem vergonha. Sem vergonha é meu. Esse incircunciso safado. Está rosnando aí o quê? O garoto foi lá e derrubou o cara. Mas por quê? Porque ele entendia. Esse aí é incircunciso, eu sou circunciso. E circuncisão para Deus significa Deus tem uma aliança comigo. Amém? Então,
Davi partiu para cima de Golias. Filhos sabem que são filhos. Fala assim, filho sabe que é filho. Por isso, agir. Salmo 62:11, coloca lá, meu irmão, Salmo 62:11. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele. Não, querido, arranja outra tradução, porque essa tradução você me atropelou. Uma vez Deus falou. Acho isso legal. Uma vez Deus falou, você ouviu. Duas vezes eu ouvi. Isso quer dizer o seguinte, Deus falou, você escutou. Ah, legal. Lembra que eu expliquei? Uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir. Você pode escutar, mas você de repente não ouve. Né? O poder pertence a Deus. Aham. Ah, o poder pertence a Deus. Aham. Legal. Mas, de repente, você escuta por uma segunda vez. Você ouve. Escuta por uma segunda vez, e aí então você ouve. E você ouvir a Deus muda a sua ideia, muda o seu comportamento. Você passa a ser filho. Quantas coisas você já escutou na pregação, na palavra, nos estudos, e aquilo não mudou nada a sua vida? Quantas vezes? Quantas coisas? Aqui ele está dizendo o seguinte, ouve. Para quê? Para que você entenda que o poder está com Deus, o poder pertence a Deus. É necessário você ouvir, é importante a palavra. Por quê? Porque você escuta, até que você ouve. Aquilo faz diferença na sua vida. Tudo aqui é a palavra. Deus criou os céus e a terra através da palavra. Nós somos cartas vivas. Tudo é palavra. Nós estamos aqui por causa do quê? Por causa da palavra. Nós cantamos o quê? Cantamos a palavra. E aqui então eu aprendo que eu preciso ouvir que o poder pertence a Deus. No dia que eu ouvir que o poder, eu entender que poder pertence a Deus, sabe o que acontece? Eu passo a entender, passo a crer, e isso me transforma. Você só representa Deus quando você se torna filho. Você só representa Deus, quem Deus é, quando você se torna filho. Você não pode andar na terra sem a natureza de filho. Companheiro, coloca lá Romanos 8,15. Romanos 8,15. Vocês estão preparados aí? Vocês estão preparados? Aperta o cinto aí. Hein? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então aqui ele está falando assim, olha, você não recebeu um espírito de medo, você recebeu um espírito que te torna filho por adoção. Antes, aqui troca o medo por adoção. Se tira o medo, agora vem a adoção. 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha só, a importância de se tornar filho de Deus. Qual é a nossa conversa? Se tornar filho de Deus. Lembra? Lembra dos dois filhos? O filho pródigo, o irmão. Lembra sim ou não? Morava na casa do pai, mas nenhum dos dois era filho. Morava na casa do pai, mas nenhum dos dois era filho. Comia na mesa do pai, mas nenhum dos dois era filho. Era filho na certidão do cartório. Mas na realidade, na verdade, não era. Então aqui ele está dizendo, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso é uma experiência. Quando você ouve, e você deixa ser transformado pela palavra, eu sou filho de Deus. Próximo. Se somos filhos, então somos herdeiros. Opa, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Esse versículo está rabiscado na sua Bíblia, sim ou não?
Alguém tem uma Bíblia que rabiscou esse versículo? Se não, eu tenho uma Mercedes lá fora, é sua. Traz aqui que eu vou te dar uma Mercedes. Olha só, se somos filhos, então somos herdeiros. Caraca, isso faz toda a diferença. Eu sou herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, da sua manifestação, do seu poder, da sua vitória. Então, eu preciso me tornar filho para ser herdeiro. Aí que está o X da questão. Ok? Se eu perguntar para você, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Qual é a resposta? Você tem... Pai. É Pai. Nós respondemos tanta coisa, mas às vezes, cara, qual é que Deus quis? Desde o começo de Gênesis 1, ser Pai. Quando Satanás foi visitar no Éden Adão e Eva, o que ele fez? Ele falou assim, não, Deus, ele falou que vocês não podiam comer daquilo ali, porque ele está com medo de vocês terem o mesmo entendimento que ele. Aí o homem e a mulher comeram do fruto proibido, e aí se tornaram órfãos. E Deus falou, pô, dá licença, sai daqui. Esse lugar não é seu. Agora você vai ter que fazer, eu vou ter que fazer um outro, nós temos que arranjar uma outra solução para você. Você não pode ficar aqui, porque você desobedeceu. Você perdeu a posição de filho. Então, o encardido, ele quer trazer orfandade à humanidade. Então, quando você olha guerras, você olha confusão, você olha tráfico, você olha discussão, briga, não sei o quê. Por quê? Porque são órfãos. Órfãos. Porque se tivesse o senso de paternidade, a nossa vida seria diferente. Porque nós sabemos quem é nosso pai. E o que nosso pai quer da gente. Então, todas as brigas que você vê, toda a confusão que você vê, toda a dissensão que você vê, é por falta de entendimento de paternidade. Então, paternidade é a coisa mais importante na Terra. Qual é a principal característica de Deus? Pai. Quem é Deus para você? Pense bem. Se você não souber responder com precisão, você vai ter distorção na sua vida. Filhos. Distorção com os seus filhos, distorção com o próximo. Por quê? Se essa pergunta, quem é Deus para você, não for uma coisa assim, tá certo, é isso aqui, tenho certeza. Não por um convencimento intelectual, mas por uma postura, um estilo de vida, estilo de vida. Isso faz com que o quê? Você traga distorções para a sua vida em todas as áreas. Tem gente que acha que Deus é Papai Noel. Por quê? Porque está sempre esperando um presente de Deus. Deus, eu quero um presente, eu quero um presente. Estou esperando um presente. Se Deus é Deus, Ele me dá um presente. Somos órfãos. Malaquias 4 diz que quem viria seria no espírito de Elias. Interessante isso, né? No espírito de Elias. Aí você pergunta, por que não é no espírito de Samuel? Por que não é no espírito de Daniel? Por que não é no espírito de... Né? Tantos profetas passaram, por que de Elias? Logo um carnalzão como Elias. Né? Elias não era brincadeira, Elias era profeta de briga. Por quê? Por que no espírito de Elias... Por que no espírito de Elias? Por que no espírito de Elias? Porque Elias foi o único profeta que fez filho espiritual. Deus olha todo mundo, mas peraí, só aquele cara ali fez filho. Ele fez filho. Ele fez Eliseu. Elias fez tantos milagres, Eliseu fez o dobro. Até por isso que ele pegou o manto da unção dobrada. Eu quero unção dobrada, eu quero o dobro da unção que tem em você. Então, o único que fez filho foi Elias. Por isso que Elias está lá no Novo Testamento. Jesus foi no espírito de Elias. João Batista estava lá. Por quê? Porque foi o único que fez filho.
Que coisa interessante, né? Deixa eu contar uma coisa para você. Filho faz o dobro que o pai faz. Sempre. Filho faz o dobro do que o pai faz. Sempre. Se você ensina para ele uma bênção, ele faz dobrado. Agora, se você aprende do seu pai uma maldição, a maldição é dobrada na sua vida. Por isso que eu quero convidar vocês a toda terça-feira vir para o culto de cura e milagre, para você aprender como é que se quebra de maldição. Como é que se faz quebra de maldição na sua vida, na vida de todo mundo. Você tem que aprender que teu pai é uma figura importante aqui na terra. Teu pai é uma figura importante. Para isso você tem que... Mas, pastor, puxa vida, meu pai foi uma pessoa tão errada, e agora... Não interessa. Você tem que pegar as coisas boas que ele te deu e as coisas ruins você aprende do pai que está no céu. É simples assim. Mas para isso você tem que ter entendimento de que você precisa ser filho. Mas para você ser filho, você precisa proteger essa palavra. O que essa palavra significa para você? Ser filho. Ser filho. Tem alguma, assim, quando fala assim, pai para você significa o quê? Meu pai era um cara exigente, cobrador. Então, a primeira palavra que eu me lembro de pai é cobrança. Mas aí eu procurei em Deus assim, peraí, então eu vou buscar em Deus aquilo que é. O que eu escolhi em Deus? A graça dele, a misericórdia dele, o amor dele, que me aceita, mesmo eu errando, ele me aceita de volta. Aí eu tive que olhar para Deus e falar assim, peraí, Deus não é esse autoritário. Deus não... Quando eu comecei a andar e conhecer a Deus, eu pensava que Deus era aquele cara de barba branca, sentado no trono, com um chicote de raio. Psiu! Psiu! Só que depois ele substituiu o chicote por um controle de... Como é que é o nome daquilo? De videogame. Pensava que Deus era isso. Então eu tinha medo de Deus. Aí quando eu fui entender o que Jesus fez na cruz por mim, falei, caramba, não é nada daquilo. Meu pai era o cara que cobrava. Naquilo que eu fazia certo, ele não fez mais do que a sua obrigação. Não tinha festa. E podia alcançar o topo, mas não tinha festa. Porque você fez mais do que a sua obrigação. E quando eu olho para Deus, eu vejo um Deus amoroso, paciente, perdoador, um Deus que me ama, um Deus que quer o meu melhor, um Deus que quer me corrigir, um Deus que tem paciência comigo, um Deus que me dá destino, um Deus que me diz quem eu sou e um Deus que diz para onde eu vou. Ele me dá direção. Não tem como ter uma vida próspera. Próspera que eu digo não é dinheiro na conta. Até porque vocês são milionários. Milionários. Aqui eu estou na frente de milionário. Triple A. Prosperidade não é só dinheiro na conta. Prosperidade é paz, alegria, bondade. Paz é você estar inserido num contexto, saber quem você é. Prosperidade é alguma coisa importante na sua vida, porque você, mesmo que você não tenha o tal da circunstância a favor, você está bem com você mesmo. Porque você sabe quem é ele e você sabe quem é você. O meu pai, em algum momento, ele vai lançar a mão, ele vai estender a mão para mim. Deus está preparando um poço cheio de água nesse deserto para mim. Eu sei que eu vou achar. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Pai, muitas vezes é um nome desgastado. Transferimos para Deus o entendimento que tivemos com o pai terreno. Autoritário, punição, violento. Não vê o que você faz certo, permissivo. Nós temos uma geração toda de pais permissivos. Você pode fazer tudo. O que você pode fazer? Faz tudo. Faz tudo. Meu filho faz tudo. Meu filho faz tudo. Eu pago. Não tem problema. Meu filho faz tudo. Meu filho... Cara,
Nós estamos dizendo da geração. Quando você chega para a geração e fala assim, Deus tem regra, o cara, não quero Deus. Não quero Deus. Por quê? Porque tem regras. Mal ele sabe que o mundo tem regras. Vai pular do 20º andar sem paraquedas. Tem gente que vive no mundo e tão assim, não, eu faço o que eu quiser da minha vida, do meu tempo, do meu dinheiro, da minha saúde. Por quê? Porque o pai nunca disse assim, ô garotão, senta aí, para com isso, tá de castigo. Muitas vezes o pai é indiferente ao filho, ausente. E aí o cara fala assim, então, Deus não tem tempo para mim. Deus não liga para mim. Deus não cuida de mim. Mas eu quero dizer para você que Deus é Pai. E a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar reconciliar com o Pai da Terra. Assim, eu acho que, eu fiquei hoje de manhã em crise. Eu falei, Senhor, se eu pegar essa palavra, eu precisava ter 4 pregações sobre isso. A igreja precisava mergulhar nisso, buscar o Pai. Vem cá, só uma perguntinha. A Aline está aí? A Aline chegou? É você? Então vem cá, Aline, só um instante. Coitada da Aline. Peguei a Aline no laço. Uma salva de palmas para a Aline, para deixar ela mais tranquila. Aline, vem cá, sobe aqui. Me dá mais um microfone aqui, ó. Tem aqui. Aline, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou chorando à toa, Aline. Aline deu outro dia um testemunho que eu fiquei chorando, depois eu falei, meu Deus, que coisa boa. Conta para nós, querida. Fala assim, bom dia, pessoal, oi, igreja. Bom dia, paz do Senhor. Eu não sei agora nem por onde começar. Você estava na igreja um dia, eu falei... Eu vou, só para vocês entenderem, a minha relação com meu pai nunca foi, né, na minha adolescência muito boa, nem na minha infância. E meu pai, ele era muito violento com a minha mãe. Ele era uma pessoa maravilhosa. Todo mundo ao meu redor sempre falava isso. Ele era uma pessoa maravilhosa, mas quando bebia se transformava em um monstro. E aí a minha mãe foi embora, graças a Deus eu fiquei. Mas o meu pai, ele descontava em mim tudo que ele fazia com a minha mãe. Então, graças a Deus, porque assim, eu sempre tive pessoas ao meu redor que eram meus exemplos. Eu nunca precisei do meu pai para ser exemplo. Então, eu tinha minha avó como exemplo de mãe, que nunca me deixou chamá-la de mãe, porque ela sempre falava, não, você tem uma mãe. Sua mãe não está aqui porque ela precisou ir embora, mas você tem uma mãe. E de pai, eu sempre tive os meus padrinhos. Que o meu padrinho sempre foi o maior exemplo de pai que eu sempre tive. Mas a minha relação com o meu pai sempre foi, assim, péssima. E aí teve um dia que eu, depois de me converter, eu estava aqui na igreja, lá na Terra Encantada ainda, né? Isso foi 2005. O Bispo Francisco fez uma pregação no Dia dos Pais sobre paternidade e ele falou justamente sobre, assim, mais ou menos o que ele está falando hoje. E aí ele falou uma frase que me tocou muito, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Todo mundo sempre falava ao meu redor, mas eu nunca tinha parado para pensar que o meu pai não era um bom pai porque ele não teve um bom pai. E o meu avô não foi um bom pai porque ele não teve um bom pai, e assim sucessivamente. E aí eu fiquei com aquilo marcado na minha cabeça, e o Bispo Francisco teve a grande ideia, né, de se você quer que essa situação mude, você tem que dar o primeiro passo. Então ele teve a grande ideia de falar assim, se você não tem uma boa relação com seu pai, você tem que dar o primeiro passo. Então tá, né? Aí eu fui para casa pensando nisso e assim, eu não conversava muito com meu pai. Eu ia para casa dele, pegava dinheiro para dar para o meu padrinho, porque meu padrinho, eu morava com meu padrinho, né? Várias situações aconteceram e eu morava com meu padrinho. E aí eu era meio que essa ponte, né? Eu ia lá, pegava dinheiro para o meu padrinho comprar as coisas para mim. E aí eu só vi o meu pai como isso, né? E
E, na verdade, assim, meu padrinho não precisava desse dinheiro. É porque meu padrinho conhecia o meu pai. Se não tivesse isso, eu nunca iria lá. Então, era o único motivo para eu ir lá. E aí eu liguei pro meu pai. Aí meu pai, o que foi? Aí eu, não, só tô ligando para dizer que eu te amo. Aí ele, hã? Ele resmungava, né? Aí eu peguei, eu fiquei assim, não sabia mais o que dizer. Aí ele, tá bom, bom. Aí desligou o telefone na minha cara e falei, ai, bispo, que ideia idiota. Pra que eu fui ligar? Agora acabou mesmo, ainda passei vergonha. E aí, um tempo depois, ele me ligou, e aí me ligou perguntando como eu tava e tal. Acho que ele deve ter chorado, meu pai era meio sentimental, apesar de não demonstrar, ele era. E aí ele me ligou e falou, perguntando como eu tava, e disse também que me amava. E a partir desse momento, eu acho que essa maldição quebrou, porque a nossa relação mudou completamente. E mudou completamente mesmo. Amém. Porque meu pai ele nunca foi presente, mas a partir desse momento a gente começou a ter uma relação, né, de pai e filha. Tanto que eu sou casada hoje em dia, graças a Deus eu sou muito feliz, tenho uma filhinha. E o meu pai, ele era assim, apaixonado pelo meu marido. Sempre foi, assim, ele amava meu marido como se fosse um filho. E então, assim, eu gostaria de agradecer mais uma vez por aquela pregação, porque foi um divisor de águas. Então, assim, às vezes nós temos muitos traumas que eu tinha que nos impede de termos uma relação ou com o nosso pai ou com a nossa mãe, e isso nos impede de ter uma relação com Deus, porque, como o Bispo Francisco já falou várias vezes, a forma que nós vemos o nosso pai terrestre é a forma que nós vamos ver Deus. Então, para que a nossa relação com Deus seja plena, nós temos que ter algum tipo de relação com o nosso pai terreno. Amém. E quando você ligou, você não tinha esperança dele mudar, né? Mas você ligou. E aí a mudança veio. Eu acho que eu só obedeci. Acho que eu falei, vamos ver, né? Nossa, que palavra só para bonita. Eu acho que eu queria só ficar com a consciência tranquila de que eu fiz alguma coisa. Sim. Não que ele iria fazer, que ele iria mudar. Amém. Eu gostei demais, viu? Obrigado. Deus abençoe, viu? Tu viu, escutou o que ela falou? Vocês escutaram o que ela falou? Vocês escutaram? Sabe o que ela falou? Eu só obedeci. Uau! Tem que mudar. Eu não vou chorar. Pega a visão. Não tem um cara que fala assim, pega a visão, eu só obedeci. Né? E eu só pego a visão, só obedeci. E aí mudou a situação, mudou. Amém. Deus é Pai. Como é que a gente vai resolver isso? A primeira coisa que você precisa aprender é perdão. Perdoar, Pai. Perdoar todas as experiências negativas. Assim, eu já conversei com tanta gente que teve problema com o pai, que eu tenho tanta história para contar. Eu tenho história para contar. Eu contei isso aqui. Eu estava numa reunião com 24 homens. Passamos sexta, sábado, me virando, fazendo grupo de cura. Todo mundo reclamou do pai. Teve um que falou assim, eu não conheci meu pai. Todos vocês reclamaram de pai. Eu queria ter um pai que você teve. Porque vocês tiveram um pai. Eu não tive. Ele nunca apareceu. Eu só escutei ele uma vez, que ele ligou para falar com a minha mãe. Eu atendi o telefone e ele falou assim, Joel, chama sua mãe. Foi a única vez. E a última vez que eu vi meu pai, foi no enterro dele, no funeral. Ele falou assim, eu carrego um vazio dentro de mim muito grande, porque eu nunca tive pai.
Ele nunca apareceu. Então, assim, se você tem um péssimo pai, dê graças a Deus por isso. Corra atrás dele, resolva-se com ele, aproxime-se dele, escute, ame-o, ore por ele, perdoe. Perdoe 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. O sentimento de orfandade é muito grande. Sabe qual é a diferença entre filho e órfão? É que o órfão quer salário. O órfão trabalha para Deus. O filho trabalha com Deus. O órfão pega salário. O filho pega herança. Por isso que é importante você ser filho. Você ter um sentimento de filho. Porque aí todas as coisas começam a fazer sentido. Espírito, alma, corpo, tudo começa a fazer sentido. Por quê? Porque você é filho. Você não é. Nós, quando... Eu vou terminar e prometo a vocês continuar em outra hora. Nos 2 filhos do filho pródigo, o primeiro pegou a herança, foi embora, gastou tudo e foi perdendo tudo, perdendo, até que um dia ele estava cuidando de porcos, não podia comer a comida do porco, tinha que comer uma outra comida que era pior ainda. E aí ele falou assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque meu pai vai me tratar como empregado melhor do que eu sou tratado aqui. O empregado do meu pai é melhor do que ser empregado disso aqui. Eu vou voltar para ser empregado. Entendeu? Por quê? Porque ele era órfão. O segundo filho, o filho mais velho, falou assim, pai, eu trabalho para o senhor nunca me deu um bezerro cevado. Opa! Por quê? Porque ele era empregado, ele não era filho. Filho tem direito à herança, filho tem direito à promessa. Quando você lê a Bíblia faz sentido para você. Por quê? Porque você é filho. Aí você fala, essa promessa aqui é para a minha vida. Essa promessa aqui é para a minha vida. Essa promessa... Quando você lê a Bíblia, quando você tem perspectiva de pai, você está conversando com seu pai. Opa! Muda tudo. Muda tudo. Por quê? Porque ele está falando diretamente para você. E não tem barreiras. Não tem barreiras. Eu estou falando para homens e estou falando para mulheres. Nós precisamos levantar uma geração de filhos. Nós precisamos ser uma geração de filhos. Filhos, homens, mulheres, mas filhos. 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 E eu quero falar para você, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus esteja ungindo a sua vida de tal maneira, de tal forma, quando você se aproximar do seu pai, sabe o que vai acontecer? O milagre da reconciliação. O milagre da reconciliação. Eu já vi tanta gente ser fracassado. Sabe por quê? Porque odeia o pai. Sabe o que é uma pessoa fracassada? É aquela pessoa que trabalha, ganha, conquista, depois perde tudo. É um verdadeiro sabotador. Sabota. Por quê? Porque não é filho. Quando você é filho, você conquista e permanece na conquista. Conquista e permanece na conquista. Conquista e permanece na conquista. Afinal de contas, você não é assalariado. Você tem direito à herança. Ah, Deus, vou parar por aqui, porque senão eu choro. E eu sou muito emotivo. Ainda mais com esse testemunho da Aline. Porque o que a Aline disse para nós? Olha, eu aprendi isso aqui. Tive a restauração do meu relacionamento com meu pai aqui. Igreja é uma comunidade viva. O que aconteceu com a Aline? Ela ouviu. Ela ouviu e obedeceu. Ela falou assim, eu fiz porque eu fui por obediência. Que palavra linda, maravilhosa. Eu vou gravar esse testemunho da Aline e vou escutar todo dia. O que você fez? Eu obedeci. Ai, meu Deus.
que a tua palavra, a equipe de música pode vir, por favor. Senhor, que a tua palavra seja de tal forma na nossa vida, que nós possamos ouvir a tua palavra e obedecer. Coisa mais simples, obedecer, obedecer. Pai, que o Senhor levante uma geração de filhos, filhas, que o Senhor levante uma geração completamente dependente de Deus, uma geração de filhos que tem certeza da herança. Senhor, quando nós entendemos que somos filhos, nós não precisamos ir para o pecado para nos satisfazer. Nós não precisamos viver no pecado para nos satisfazer. Podemos até pecar, mas entendemos que o Senhor nos lava, nos limpa com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu sangue. E quando nós nos tornamos limpos, olhamos para o pecado e temos nojo do pecado, porque somos teus filhos. Senhor, sê conosco, queremos ser filhos, filhos e filhas, queremos ser filhos e filhas, mas que sejamos filhos e filhas de tal forma que nada vai nos tirar dessa posição. Eu não posso ser filho, por isso que a gente diz que a igreja é uma família. Igreja não é um lugar para se frequentar, igreja é uma família para se pertencer. E muitas pessoas têm dificuldade de permanecer, sabe por quê? Porque não se sentem, são órfãos. Não entendem a paternidade de Deus. São órfãos. Sabe qual é a primeira característica de um órfão? Não cabe em lugar nenhum. Está sempre buscando alguma coisa. Não cabe em lugar nenhum. Oh, meu Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Eu podia estar pregando aqui sobre muitas outras coisas, mas eu estou falando aqui sobre liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu vou mudar esse versículo da seguinte maneira, vou customizar. Para ser filho, foi que Cristo nos libertou. Para ser filho, terminar com a orfandade. O mundo está cada vez mais órfão. Eles dão as costas para Deus. Por isso que eu digo para você que nós estamos muito felizes porque nós estamos atingindo casas, né? Paz no lar, né? Paz no lar, atingindo paz no lar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que, Senhor, que nós possamos levar paz a essas casas, paz a essas famílias, paz a esses corações. Paz, Senhor, paz, Senhor, paz. Essa paz que só o Senhor sabe dar. Sabe para quê? Para que eles se tornem filhos. Para que elas se tornem filhas, 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 filhas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu posso chamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso te chamar meu Pai que está nos céus. Perguntaram para Jesus, como é que nós oramos? Jesus respondeu, ora assim. Pai nosso que está nos céus. Ora sim, Pai nosso que está no céu. Como é que eu vou orar? Pai nosso. Como é que você vai orar? Pai nosso. Aleluia, 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 aleluia. Deus está me dizendo que hoje pessoas aqui estão quebrando grilhões, cadeados. Pessoas aqui estão quebrando situações. Pessoas que estão dizendo, quero perdoar meu pai, quero perdoar minha mãe, quero perdoar. Eu quero ter um relacionamento com Deus. Vem aqui na frente. Se você quer receber uma ministração, vem aqui na frente. Nós queremos ministrar sobre a sua vida. Nós queremos ministrar sobre o seu casamento. Nós queremos ministrar sobre a sua família. Queremos ministrar. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu.
Tudo mudou em mim. Chamar os pastores, os líderes de célula que estão aqui presentes. Vem aqui na frente orar com o nosso pessoal. Não me sinto só. Por favor, ore aqui. Pois tua graça achou em mim morada. Ore com essas pessoas. E me acolheu. Amém, amém. Pois tudo mudou em mim. Tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Amém, amém. Abba, agora eu posso dizer Amém. tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Aline, Sou filho. vem cá orar com eles aqui. Derrama sua unção. Sou filho. Sou filho. Seu jugo é suave e o teu fardo é leve. É leve. Oh, descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. Aleluia. É leve. Seu fardo é leve. Tu é suave e o teu fardo é leve. Ondas de amor estão passando nesse É lugar. leve. Ondas de amor estão atingindo a sua vida. Ondas de Descanso amor. encontro em ti, pois o teu Aleluia. fardo é leve. Aleluia, aleluia. É leve. Aleluia. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Sou filho, sou filho, sou filho. Seu jugo é suave e o teu fardo é leve. É leve. Oh,
socorro. O meu socorro vem do Senhor, que é meu Pai, que está nos céus. O meu socorro vem do Senhor, que é meu Pai, que está nos céus. Aleluia. Posso orar com vocês? Amanhã, 8h30 da manhã, nós temos o nosso Sara Recreio Instagram, nosso devocional, estudando um salmo com vocês. É importante esse tempo, é importante essa ligação, essa comunicação. Quero orar por você. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana, você vai ter muita paz no coração, porque paz no coração é importante. Sabe por que você vai ter paz? Porque você é filha. Porque você é filha. Porque você é filho. Paz é muito importante. Paz com Deus. Essa paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Sabe por quê? Invisível aos teus inimigos. Sabe por quê? Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. O Pai te protege, te guarda. Você está debaixo das mãos do teu Pai. Essa igreja ora por você, ora pela sua vida, ora pela sua família, ora pelo seu trabalho. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita sobrenatural. Não escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, eu te abençoo.